Pessoal, então hoje, né, mais uma live do projeto Vida de Empreendedor, né, lembrando que esse projeto ele é uma atividade complementar da disciplina de empreendedorismo dos cursos de administração e ciências contábeis da URI Campus de Santo Ângelo e nesta live a gente vai receber, né, um grande amigo, parceiro, tanto de associativismo quanto de negócios, né, que é o Mauro. E ele vai conversar conosco sobre empreender no e-commerce, né? O Mauro é top, é uma das pessoas que eu conheço que mais entende, né, de e-commerce, e por isso o convite especial foi para ele, né, vir compartilhar conosco as histórias e todo o conhecimento dele sobre o e-commerce. E também eu tenho algumas novidades, né, para contar para vocês. Na semana passada a gente não teve a live, né, em função de outras atividades que a turma estava desenvolvendo. E como a live faz parte desse projeto e é um conteúdo complementar da disciplina, né, então sempre vai ser voltada para a programação da disciplina. E aí a gente traz como novidade 2 apoios especiais, né, do nosso Conselho Regional de Administração para as lives que vão acontecer nos meses de maio e junho. Então a gente está tendo apoio do Conselho Regional de Administração, o CRA-RS, o CRA-RS, Mulher da Região Noroeste Missões, e também o apoio da ANORS, que é a Associação dos Administradores da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Então, pensando nessa capilaridade, né, que esses 2 apoiadores se somam, então, para a gente levar para mais empreendedores, para mais estudantes, né, da área de administração, dos profissionais da administração, o nosso compartilhar, né, de conhecimentos. E também eu já vou aproveitar para contar para vocês que na semana que vem a gente vai ter aqui a Raquel Gubert, né, que vai contar para nós a história dela, que também começou um pouquinho diferente da do Mauro, né, que a gente já vai conhecer agora. E a Raquel vai contar que ela começou, né, no e-commerce e veio para a loja física. E depois a gente vai começar a receber empreendedores de fora da nossa região para a gente compartilhar aí modelos de negócios diferentes com empresários com vivências e experiências diferentes. Então a gente vai receber no dia 21 o Arthur Bolacel, que é do Brasco de Porto Alegre, e dia 28 o Everton Neto, que é da Vagão Urbano de Portão. Então a gente vai começar a trazer conhecimento de outras regiões para nós aqui, para a gente ver tudo aquilo que a gente pode aí compartilhar, trazer, né, esse olhar diferente. Vou ver se o Mauro está aqui, acho que sim, eu já vou chamar ele aqui. Pessoal, enquanto isso, ainda dá tempo, né, de mandar aí o aviãozinho para os conhecidos, para os empreendedores virem aqui participar dessa conversa conosco. Boa noite, Mauro. Boa noite, Vivi. Tá me ouvindo? Tudo bem? Muito bem, tô te ouvindo sim. Tudo bem. Tudo certo? Então, Tudo tá certo. bom. Boa noite, pessoal. Estamos aí. Mauro, então tu já estava aí ouvindo, né? Eu falei um pouquinho nessa parte introdutória. Então a nossa audiência ela é formada principalmente pelos alunos, né, da administração e ciências contábeis do primeiro semestre da disciplina de empreendedorismo. Então é uma galera assim na faixa etária de 17 a 22 anos, né? Alguns empreendendo já e outros colaboradores de empresas, mas interessados, né, no conhecimento nessas novidades que a gente traz. Mauro, até a gente tem aqui uma presença, ou algumas presenças, né, especiais. Aí a gente tem a Dani, que é a nossa colega, né, de associativismo aí, né, da CISA. Tem mais o Felipe, o Douglas. Estou olhando por aqui. E a gente também tem o Max lá da FEMA, né, o professor Max, e o professor Nedson, também da FEMA, né, e além das turmas aqui da URI, também a prof. Marlise, da turma de Introdução ao Marketing, né, também está aqui conosco. E alguns outros, a Senec também está aqui,
Então a gente vai aí ser ouvido, né, por vários estudantes e vários profissionais aí, companheiros nossos, né, Aham. dessa jornada de empreendimento. As lives, elas têm a duração no máximo aí de 1 hora, tá? Então, dentro desse tempo todo, tu tens para falar toda a tua história. Vamos encurtar, então. Vou marcar umas coisas aqui que eu tenho que cortar fora. Não corta, fala aí. Eu quero primeiramente te agradecer tu ter aceito o convite, né? E agradecer todo esse compartilhar que tu sempre fez, né? Nos últimos 5 anos aí que eu convivo contigo e com todo o pessoal da CISA, né? E agradecer bastante tudo que eu aprendi com vocês nesse período, né? E que eu continuo aprendendo. Então, agradecer mesmo, né, de coração a tua presença aqui conosco. E aí, Mauro, eu vou, né, já que para tu não ter que cortar nada da tua fala, eu já vou passar a bola para ti, né? Começa aí te apresentando, como é que tu gosta que as pessoas conheçam o Mauro, como é que o Mauro é chamado e manda ver aí, Mauro. Vamos lá, então, Vivi. Assim, ó, isso que tu comentou agora de compartilhar o conhecimento, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam fazer, tá? Todo mundo precisa fazer isso. E o que acontece às vezes é que também o outro lado, a pessoa que precisa da informação, ela não vai pedir, tá? E aí entra a teoria, falando um pouco, não sobre a história, mas a teoria do vendedor, né? Que o não você já tem. Então, se você quer aprender sobre uma coisa que você não domina, nunca viu, como é que eu vou demitir uma pessoa? Como é que eu vou contratar? Se você nunca fez isso, ou você vai ler e estudar, ou você atalha o caminho e pergunta para alguém, tá? E esse alguém vai estar disposto a compartilhar ou não. Ele vai te dizer não. Provavelmente vai dizer sim, se você chegar. Isso foi muito importante numa fase, que depois eu junto as pontas, que eu lembro do Casarim, do Rock André Casarim, da Formato, que a gente precisou contratar 3 pessoas uma vez, assim, direto, e tava todo mundo falando em crise, que estava difícil e tal. Eu digo assim, cara, como é que eu vou... Será que eu estou errado? Tá todo mundo reclamando e eu tendo que contratar, como é que eu vou fazer e tal? Aí eu peguei e atravessei a rua, era do outro lado da Formato, não conhecia ele, entendeu? Só conhecia de nome e tal, de cumprimentar, bom dia e tal, da empresa. E aí eu fui lá e perguntei para ele, como é que faz? Eu estou fazendo errado? Qual é que é? Então, assim, isso para mim é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você querer buscar o conhecimento, buscar as coisas. Então, agora eu volto, faço essa introdução e volto para o meu cenário. Eu sou filho de agricultor, de pequeno, meu pai tinha 17 hectares de terra, interior de São Luís, na divisa com o Roque Gonzalez. Então, provavelmente muitos dos seus alunos também são dessas cidades e do interior. Então, uma coisa assim, não sintam vergonha disso. Eu moro numa cidadezinha pequena e tal, meu pai não tem dinheiro, meu pai não sei o quê. Não tem problema, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma para vocês, tá? Se você quiser tocar a tua vida, você vai tocar a tua vida. Então, meu pai era feirante, vendia verdura em São Luís Gonzaga, lá, na feira. Que nem na feira aqui em Santo Ângelo, que nem os produtores têm aqui. E a tendência natural, o que é? Eu sou filho de agricultor, filho de peixe e peixinho, né? Você vai fazer colégio agrícola, tá? Fiz colégio agrícola, fiz 3 anos de colégio agrícola, eu voltei e aí fui fazer vestibular, por um acaso do destino, vamos curtar essa parte, fiz vestibular para o quê? Para agronomia. Então, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Formei em 2001, trabalhei acho que 3 ou 4 anos numa ONG, que era tipo uma Emater, na região de São Lourenço do Sul, lá, Pelotas, na volta lá. E depois eu fui para o Mato Grosso. Eu decidi ir para o Mato Grosso, a gente decidiu ir para o Mato Grosso trabalhar com agricultura e precisão. Mas eu sempre tive o pé na tecnologia. E na verdade não era o pé na tecnologia, porque a tecnologia na época era manivela, né? O meu primeiro estágio que eu consegui na faculdade foi por eu saber Excel, tá? Então, acho que isso é uma das coisas importantes que também, para quem está estudando, está nessa fase de faculdade, aprenda o Excel.
tá? Eu digo assim, o que que tu tem que aprender? Tá. Saiba o Excel. Tá fazendo administração, tá fazendo contabilidade, então não sabe Excel, tá errado, tá? Sim. Por quê? Não tem como você hoje administrar uma empresa, fazer uma projeção, fazer qualquer outra perspectiva sem Excel. Ah, Mauro, mas aí tem um RP, tem um software e tal. Sim, ele vai te ajudar, mas depende. Em algum momento você vai precisar fazer isso. Então o estágio foi por causa que eu sabia Excel, sabia gráfico e coisa, mas não era assim nada astronômico, era o básico, tá? E aí eu me formei em agronomia, trabalhei, voltei, aí fomos para Mato Grosso e deu a crise da soja e a gente voltou. A gente não era daqui, né? A gente veio para Santo Ângelo para abrir uma escola de curso de informática. Como eu fazia páginas para a internet, já naquela época, isso era, digamos assim, era o trabalho paralelo, mas a escola era o nosso foco inicial. E depois a gente ter a parte de desenvolvimento web. A escola a gente não fluiu, não conseguimos fazer evoluir, e aí entra uma digamos, das frustrações que a gente encontra na vida. As pessoas, às vezes, muitas vezes, elas acham que o canudo, por si só, é suficiente para ela. Não. Você pode ter o canudo e ser um cara muito ruim. Você pode ter o canudo e ser um cara muito bom. Você pode não ter o canudo e ser um cara bom, tá? Então, assim, não adianta você se ancorar a formação de vocês em cima do canudo. Desculpa se eu digo algumas coisas mais retas, assim, às vezes as pessoas podem não entender, mas é assim que as coisas que eu penso, tá? O canudo, e aí as pessoas queriam aprender para ter o diploma. Eu quero ter o diploma de Word. Cara, se tu não sabe botar negrito, itálico, fazer parágrafo, não adianta tu ter o diploma, entendeu? A mesma coisa vale para uma faculdade. Se você não souber do assunto, não adianta tu ter formação. Eu tenho CREA. Tá, mas tu não sabe o que é um pé de soja, entendeu? Então E aí, bom, nesse ponto aí aconteceu, aí são as coisas que eu gosto de contar, é divertido, assim. Às vezes a gente planeja uma coisa e sai lá para outro lado. Não se detenham na vida de vocês ao caminho que vocês acham que é certo. Não, eu estudei para ser agrônomo, para técnico, para agrônomo, e aí, eu vou ter que ser... Não, depende, a coisa vai para outro lugar. Nós abrimos a escola não virou, não funcionou, convertemos ela para aula particular e tal. Também estava fluindo, mas devagar. E um dia uma pessoa bateu na frente lá da loja, a Fernanda minha esposa estava atendendo e tal, e daí diz ela, vocês têm acesso à internet? Nós estávamos com os computadores vazios, e ela dizia sim, e eu lá no fundo programando, trabalhando com desenvolvimento de site. Tá, e aí ela entrou, a pessoa fez, ela não sabia preço, não fez formação de preço, nada, como é que era, não olhou concorrente. A pessoa perguntou quanto que era a hora. Olhou para a loja da frente, era na Marechal ali, tem a Formato e tem R$1 do lado. Era na loja da frente. Ela pegou e olhou, R$1. Por causa do R$1 da frente. E ficou aquilo. Foi matematicamente viável? Provavelmente, se fosse fazer, não. Entendeu? Mas aquilo ali começou a pagar a luz, pagar a conta de internet, todo esse processo. Então, assim, aí nós mudamos o foco. Cara, virou Lan House o processo. E continuei com a parte de desenvolvimento de site. Como a gurizada é mais nova, né? O guia da balada da época, a gente desenvolveu, então eles não vão conhecer, e hoje não existe mais, depois do Instagram e coisa. Aí o negócio começou a fluir, a parte de desenvolvimento e a parte de Lan House. Paralelo, digamos assim. Passou um tempo, um dia uma pessoa trouxe, meu irmão já morava aqui, já morava em Santo Ângelo, trabalhava com eletrônica, marinei, e aí uma pessoa trouxe
uma câmera digital, tá? Na época não se falava em e-commerce, era muito... Então a gente tem 16 anos, isso joga 12 anos para trás, 13, 14 anos para trás. Então isso era manivela ainda. Era DSL de 2 mega e a gente tinha que estar feliz. Aí uma pessoa, uma prima lá pediu, vocês não consertam, o Marinei não conserta a câmera, não sei o quê. Acho que ele já estava trabalhando com a gente, eu não lembro. Conserta, não, traz aqui que eu vou ver o que é. Aí ele começou a consertar aquilo e deu um estalo, tipo assim, peraí, câmera digital era o que tinha. Isso era, cada pessoa tinha uma, é que nem ter celular hoje. Tá? Nós começamos aí, enxergamos o mercado e começamos a consertar aquilo. Consertar a peça, consertar a câmera, vinha. Só que o que aconteceu? Não existia peças, tipo assim, quebrava um LCD. Não tinha LCD para vender porque o mercado de peça não existia, não era que nem carro, que quebrou um farol, tu vai lá e compra. Era um mercado que não tinha. Aí o que aconteceu? Tinha um cara em Porto Alegre que vendia as peças, nós comprávamos dele, mas aí tu via assim, tu pedia uma peça, ele não tinha, mas ele tinha outra parte, outra peça. Começamos a ver, aí nós descobrimos o que o cara fazia. Ele comprava uma câmera nova, assim, quebrava o LCD, ele comprava uma câmera nova e desmanchava. E tirava aquela peça e me vendia. Eu digo, não, peraí, se o cara está fazendo isso, nós podemos fazer também, tá? É certo, é errado? Não sei, nós resolvimos. Aí nós começamos a comprar peça. Compramos câmera e começamos a desmanchar e consertar. O que começou a acontecer? Começou a sobrar peça. Tipo assim, eu comprava do modelo, tirava o LCD e o resto sobrava, porque o próximo cliente que vinha com LCD eu já tinha trocado. Mas aí o bloco sobrava. Aí, como a parte de desenvolvimento a gente já fazia, de site, vamos fazer uma loja virtual. Isso deve ter sido o quê? 2009? Por aí. 2008, 2009. Fizemos a loja. Aí começou a posicionar, porque daí a gente tinha bastante diversidade de peça. Porque tinha câmera que a gente comprava, tinha câmera que comprava do cliente porque não tinha conserto, sobrava peça e tal. Montamos toda a plataforma e começamos a vender. Mas quando a gente fala em vender naquela época, como é que tu fazia uma caixa de papel para correio? Era caro, nós vendíamos em caixa de X. Não sei como é que chegava inteira a peça lá em São Paulo, mas chegava. E aquilo ali foi o start do processo das câmeras. Aí, por acaso do destino, um cara uma vez pede um produto lá, que a gente fez um eletrônico, vou encurtar isso, tem uma história longa aí, mas senão nós vamos à noite. Começamos a estudar importação por causa de uma outra coisa, tá? Como é que importar? Porque o cara queria um produto e o fornecedor Brasil não tinha. Começamos a estudar importação. Eu digo, não, peraí, tem que ter uma maneira de fazer diferente isso. Comecei a estudar. Pode falar. Sabe que nesse processo, nessa etapa, eu tinha um aluno de sistemática de importação e ele trabalhava contigo, eu não lembro o nome dele. E daí ele veio me pedir algumas orientações, sabe? E me falou assim, que legal, né, que tá movimentando, porque poucas pessoas importavam, né, aqui na cidade, na região mesmo. Foi até tema do meu mestrado, justamente, né, a importação na nossa região. Tá, e vou te deixar falar, porque senão, né, não vou nem interromper mais. Não, pode interromper, não tem problema. Aí a gente começou a importar, e na verdade isso que tu diz, hoje, se a gente pegar, são dados abertos da Receita, eu acredito que sejam 6, faz um ano que eu não olhei mais, mas deve ser umas 8 empresas, 10 empresas importadoras hoje na cidade, entendeu? Que importam no direto. Aí tu vai dizer, mas o cara compra no correio e eu vendo. Não, é outra coisa. Quando a gente fala em importação formal, é importação com alfândega, despachante, pagar imposto, levar multa, e aí vai. Aí nós começamos a estudar importação, só que nós não tínhamos dinheiro. Assim, nós não tínhamos dinheiro, nós trabalhava para pagar as contas, salário para comer. Tá? Só que nós tínhamos a cara de pau, entendeu? A gente teve a cara de pau de fazer e começamos a
Aí comecei a procurar no Alibaba, nós queríamos peça para câmera. Achamos um fornecedor de peça para câmera e tal. Quanto nós vamos comprar? Quanto funciona? Como é que é isso? Qual é o frete? Todo esse processo. Eu lembro, a primeira compra, o dólar estava R$2, eu acho, 2,50, algo assim. A primeira compra foram R$1.000. Hoje um despachante te cobra R$1.000 para fazer o processo. Levamos multa, porque estava errado. Teve uma carga que o despachante, que o chinês, para me desejar sorte, me mandou uma tartaruga dragão dentro, assim, bonitinho. Mas foi de bom coração, dizer, para desejar sorte, porque ela é uma tartaruga dragão, que tem umas moedinhas embaixo, para dizer. Só que ele não me avisou. E o fiscal pegou na alfândega e multa. R$500 de multa. Então tem uma tartaruga hoje no estoque de porcelana lá. Aí, depois daquilo, a gente começou a... Aí, digamos assim, o e-commerce foi o start para esse processo, tá? Então, tu joga isso lá para 2008, 2009, por aí, e que começamos a importação, tá? Só que o que aí eu vou tentar ligar isso para vocês que estão estudando e tal, a importância daquilo que eu falei lá no início de ter a cara de pau de fazer, de perguntar, porque o não você já não tem, tá? Quando eu comecei a importar, eu lembro, eu fui porta dentro da Receita Federal, tá? Fui porta dentro e eu encontrei o Manjabosco lá, hoje não está mais aqui, e me atendeu e diz ele, cara, vai, é assim, me explicou o processo todo. Diz ele, traduzindo em miúdos, né, o que ele disse de forma bonita e polida, assim, tu vai te ferrar, mas depois que tu aprender o caminho, vai embora. Na verdade, e realmente é o que aconteceu. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que levantar da cadeira e ir de atrás de alguém que pudesse ajudar, que soubesse como fazer. Então, e aí aquilo ali começou a fazer rodar o e-commerce de forma muito grande, muito rápida. Assim, de ter que contratar 3 pessoas. Porque ter uma empresa e administrar a empresa não é só o que a faculdade ensina, tá? É muito maior que isso. Você tem que contratar, e aí você pensa assim, como é que eu vou pagar o salário da pessoa no fim do mês? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como é que eu compro uma caixa de papel? Tá, mas se eu comprar uma caixa de papel e recortar, se ela vier de Santa Catarina para cá, vai ter em frete, o frete vale a pena, não vale, tá? Como é que eu decido isso? Mas eu vou comprar 500 ou vou comprar 5.000 caixas, mas é mais barato 5.000, mas eu preciso das 5.000 para daqui, vai durar um ano? Então, todas essas coisas começou a história do e-commerce. E não tinha no Brasil, era muito incipiente que se fala em e-commerce. O Paraguai copiava da gente. Tá? A gente porque a gente descobriu que alguns modelos de câmera, algumas peças serviam em vários modelos. Tá? Então, tipo assim, o LCD do Apple tal serve no tal. A gente sabia disso, a gente colocava. Daí a pouco a gente via, opa, mas peraí, ele não serve nesse mais. Tá vindo uma versão diferente lá. Nós tirava, o Paraguai continuava com aquele modelo. Então a gente começou a criar nomenclatura para isso. Isso foi tudo por causa do e-commerce. E aconteceu, a gente vendia o Brasil inteiro para fora, exportou, desbravou, digamos, esse mercado de e-commerce. Depois, aí é uma coisa que é interessante, começamos a ver o quê? Cara, nós precisamos... Eu tenho uma teoria da lâmpada mágica, tá? Isso para vocês que não têm a ideia do negócio mas eu quero empreender e eu não sei o que é, tá? Pensem que todo problema que você tem em algum cenário, você vai comprar um produto, você vai contratar um pintor, um pedreiro, ou comprar um parafuso, qualquer coisa, tá? E você encontra uma dificuldade naquilo, para e olha que ali pode ter uma lâmpada mágica acendendo e dizendo para ti, cara, ali pode ter um negócio. Ali pode ter dinheiro ali. Você pode ganhar. Então, é a teoria da lâmpada mágica.
às vezes ela não acende assim, ó, plim, agora eu tive a ideia maravilhosa e eu vou montar o Facebook e vou ficar rico. Não, ela tá lá no cantinho piscando, devagarinho, te dando uma chama assim, cara, te liga, tá aqui, ó. Alface, precisa de alface, os caras não estão conseguindo produzir. Ah, o pintor com a parede e tal não está funcionando. Eu digo isso porque nós precisamos comprar uma estação de solda na época. Compramos, aí era no Mercado Livre, Foz do Iguaçu. O que tem do outro lado, né? Levou 30 dias para vir o produto. Tá? O cara nem para ir buscar lá do outro lado, trazer e botar no correio não conseguiu. E aí nós pensamos, não, peraí. Se esse cara que tem o Paraguai do lado não consegue, então tem uma oportunidade de negócio ali. E aí nós começamos, aí a gente já estava mais tranquilo com o processo de importação, já sabia, né? Aí nós não, agora era aéreo, agora nós vamos dar um passo e aprender a importar via container. Tá? E aí nós começamos com ferramentas para eletrônica. Por quê? Porque era um segmento correlacionado com o nosso. Já. Porque o cara que consertava, que comprava a peça, era quem consertava. Aí nós começamos com isso ali. Então, digamos assim, veio a primeira onda e depois veio a segunda onda, que era as ferramentas. Aí a gente, digamos, botou 2 faturamentos. Aí surgiu o smartphone. Que maravilha! Não conseguimos entrar no mercado de peça para smartphone. Por quê? Porque ele tem muitas classes de qualidade dentro do LCD. E aí o chinês chama de grade, né? Grade A e 3A. E não conseguimos, porque a gente comprava o bom, botava preço de bom, porque o custo era do bom, e o Mercado Livre dizia que o bom com preço de médio. Tá? E aí a gente não conseguiu bater preço. Aí a gente acabou que eu digo, não, esse mercado nós não vamos conseguir entrar. E só que o que aconteceu com o smartphone? Ele matou a câmera digital. Uhum. Em 6 meses, o meu negócio de peça para câmera desapareceu. Tá? Então, assim, isso é um recado muito claro de que hoje, e aqui a gente tem uma vantagem, regionalmente, que a gente fala, soja, não vai ninguém parar de comer soja amanhã. Entendeu? Mas celular, se alguém inventar uma coisa nova, já era. Entendeu? Em 6 meses ele some. E aí você tem um produto, você tem um negócio em cima de algo que pode desaparecer no instalar de dedo. Então, assim, essas pequenas coisas que a gente tem, que esse mercado digital e o mercado de produtos, de commodities digitais, ela é muito rápida a mudança. Tá? Ela muda muito rápido, então você não pode se sentar e dizer, não, estou com os boi pego e está tudo tranquilo. Não, em algum momento ela vai te atropelar. E pode me atropelar daqui a uns dias. É assim. Bom, depois disso entramos com as ferramentas, a peça morreu, começamos a entrar com a parte de robótica, Arduino, que é um segmento mais... Ele sai um pouco da manutenção e vai um pouco, ainda é correlacionado com a eletrônica, mas ele vai um pouco mais para hobby, para manutenção, um pouco diferente o conceito e o tipo de público. Então, nisso, tu tem uma mudança do perfil de cliente também. Tá? Antes eu não tinha um universitário comprando de mim. Hoje eu tenho um universitário comprando de mim. Ele quer fazer o TCC dele, ele precisa botar um LED piscando lá. Então, ele vai comprar o produto. Mas ele precisa de um ferro de solda, que era o que eu vendia antes. Então, é uma reinvenção que aí entra... Eu acho que quando se fala em inovação, né, Vivi? As pessoas dizem, vamos inovar e vamos criar algo do zero. Não! A invenção, a reinvenção, a inovação, você pode fazendo aos poucos, que eu prefiro muito mais, que é o conceito da incremental, né? Você vai incrementando alguma coisa ali dentro do processo, que no final você vai sair diferente do que tu começou. Mas muita gente confunde invenção com inovação, né? E é totalmente diferente. Tu não precisa ficar amarrado nisso de querer, não, eu quero criar algo do zero. Pode ver, porque nós estamos no Instagram, se olhasse o Facebook, o Instagram é uma evolução
Ou não, depende do ponto de vista. Mas ele não é uma invenção do zero. Esse estudo é tudo filhote do Orkut, do antigo Orkut. Então, que os mais novos não vão saber o que é. Então, assim, esse processo... Aí a gente entrou nessa parte de robótica, que é o que nós estamos hoje, tá? Com ferramentas e com robótica. O que eu tenho para dizer assim? A vantagem desse segmento de e-commerce hoje, é que a gente pode estar em qualquer lugar do planeta. Tá? Isso é a melhor coisa. Eu estou em Santo Ângelo, a gente está em Santo Ângelo, e eu não preciso estar em São Paulo. Ah, mas é melhor, eu não sei o que. Sim, podemos discutir isso. Mas nada impede de você estar aqui, tá no Piauí, tá no Manaus. Né? Então, essa seria a vantagem, digamos assim, que eu considero a vantagem principal do e-commerce, que permitiu que a gente estivesse aqui num segmento totalmente diferente, tá? Porque você não tem para quem perguntar. Né? Eu vou sair, na época eu vou sair para fora, eu vou perguntar a alguém que saiba como fazer o frete do correio. Não tinha na época. Hoje é mais fácil. Hoje você consegue. Diferente de quando, eu quero saber como é que faz um cimento. Vai se achar, tá? Então é isso, Vivi. Essa história encurtada, assim, eu não sei quanto tempo deu, mas é condensadinha. Não, tem tempo ainda. Tá? Tem perguntas aí ou não? Não tem perguntas. Tem só algumas considerações aqui no meu. O Douglas então vamos... colocou... Vai lá. O Douglas colocou aqui. O Mauro é esse cara aí mesmo. A máxima de que o não você já tem, não é com ele. Sempre pronto para ajudar todos. O Thiago Stoll, essa dupla é fera, abração. O Fabiano, show de bola, Mauro. A Dani Barbieri, falando aqui sobre o Excel, que quem quiser aprender, vai lá na Código Kid, que eles ensinam. Né? Que mais aqui? O Fabiano também falando que vai fazer um curso para se especializar em vendas pelo e-commerce. E aí, Mauro, vamos conversar um pouquinho assim, ó. A gente está dentro de um processo de digitalização pela dor, né? Porque o nosso empreendedor, sobretudo da nossa região, né? Do mundo todo, mas vamos pegar aqui a nossa região, que a dor foi maior ainda, porque alguns não acreditavam na digitalização, né, nesse processo. Não vou nem falar em e-commerce, né, porque não é a mesma coisa, em hipótese alguma, não tem nada de... e aí a gente tem aí uma digitalização forçada pela dor. E eu gostaria que tu comentasse aqui qual é a diferença desse processo que a gente entrou pela dor, desde março do ano passado, e o processo de e-commerce. O que tem de semelhante, o que tem de diferente e o que a gente precisa prestar atenção para o e-commerce ter sucesso? Vivi, o que a gente está viveu e está vivendo, na verdade, poderia ter sido bem diferente muitos dos cenários, tá? E quando eu olho a própria parte de... não vamos pegar o segmento de varejo, vamos dar um exemplo diferente. Se você pegar a rádio, tá? As rádios, elas tiveram que se reinventar, tá? Por quê? Porque surgiu a internet e tal, e ela vai matar, todo mundo diz que vai matar a rádio, mas ela está se reinventando para usar a plataforma digital para ajudar o negócio físico. Tá? Que seria a rádio, a onda de rádio. Então, quando a gente olha isso para o varejo, que o varejo aí é loja de roupa, todo sapato, cimento, tijolo, alguns se prepararam, outros não, e outros passou um ano e ainda não enxergaram que tem que fazer. Mas por que tem que fazer, Mauro? Porque a minha filha de 6 anos está usando comando de voz semana passada,
Recebi uma mensagem no Hangout, ó, pai, não sei o que, tá lá, eu disse, tá, mas foi tu que escreveu? Depois cheguei em casa, foi tu, foi a Amanda que escreveu, né? Não, eu usei a voz. E aí o Coisinha escreveu, eu digo, então tu pensa assim, se hoje já estamos tomando um pau, quem tá digitalizado e não tá, digamos assim, imagina daqui 10 anos, 5 anos. Então, assim, você tem um e-commerce, na verdade, hoje a gente não trata mais. Quando você pede uma comida pelo Delivery Much, iFood, iQfome, ou seja qual for, isso é e-commerce? Quando você entra e reserva um hotel, é e-commerce? Quando você vai quando você faz um Pix no restaurante lá para pagar, o que muda de um e-commerce é que tu tava lá e tu não tinha dinheiro, tu trocou uma coisa pela outra. Agora, o que isso permite? Qual é o lado bom dessa digitalização na marra, tá? Eu sei que a Fernanda acompanha umas lives aqui de loja de roupa e tal, eu fico só olhando o número de pessoas assistindo, tá? Que é muito legal de ver, assim. Tu vê, assim, uma loja de roupa que tem 150 pessoas assistindo de noite essa hora, tá? Nós estamos com 24 aqui. Cara, mas tem 150 pessoas e aí eu começo a cuidar, para quem está na administração e na contabilidade, tem um negócio em e-commerce que se chama taxa de conversão, tá? A cada 100 pessoas que entram no teu e-commerce, quantos compram, tá? No e-commerce de nicho, digamos assim, que é um e-commerce que o cara já sabe o que ele quer, vai ser 1 ponto alguma coisa, 1%, alguma coisa. Quando você vai para um e-commerce mais varejão, mais produto commodity concorrido, vai para 0,3, tá? Só que tu começa uma live que tem 150 pessoas, eu quero. Passa o produto, eu quero. Ou seja, cara, a taxa de conversão é 50%. E provavelmente na loja não é isso. Eu não sei. Isso vale um estudo, tá? Sim. Até tem um caso aqui que é da Fofa, que a gente já conversou numa outra live que eu participei com ela, que eu disse pra ela assim, cara, é isso aí, é dela. Live, eu olho a tua live, eu fico pensando assim, quando que tu iria colocar 130, 140 pessoas dentro da tua loja numa quinta-feira à noite, das 19 às 22 e comprando. E comprando, porque tu vê ali o pessoal comprando, né? E no outro dia ela posta as entregas e tudo. Aí, essa semana, bom, não é propaganda, essa semana, essa é uma, a Top Mix estava fazendo também, tá? São perfis diferentes, são jeitos diferentes. Ali da esquina do Felipe, da ótica, a esposa dele, a casa da esquina da praça aqui, é de decoração. Tava fazendo também. São perfis diferentes, só que assim, ó, as pessoas têm que fazer, têm que perder a vergonha. A primeira vai ser uma nhaca, vai ser horrível, tu vai estar duro, vai estar envergonhado, vai estar gaguejando, vai errar preço, tudo, você vai fazer tudo errado. Na outra você vai fazer melhor. Na outra você vai fazer melhor. Acho que o cara do Alibaba diz isso. Que para você aprender a falar, primeiro você aprende o alfabeto. Depois você junta 2 letras e forma uma sílaba. Depois você forma a palavra, depois a frase e depois o parágrafo. Se a gente não fizer isso, então assim, quando a gente fala em digitalização, para nós, quando a gente vai para a rua, para o varejo, a gente tem que começar a usar essas ferramentas. Com o que a gente tem. Não adianta a gente querer mandar foguete para a lua. Que nem diz um amigo meu dizer, os cavalos que a gente tem é esse, nós temos que andar com eles. Não adianta eu querer, comprar um rebaixado para andar na estrada de buraco. Cara, se eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho de graça, eu tenho o Mercado Livre, tenho não sei o que para ligar, cara, como é que eu vou fazer para botar 30 pessoas na primeira live na noite? Cara, depende, eu faço uma promoção, crio, olho os outros como é que faz, como é que aprende, treina. Para mim, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Tem que dar essa roda. Depois que você entendeu isso, que o digital não morde, tá? É diferente. Ele só é diferente, porém, ele é escalável, né?
Ele é exponencial, que você pode botar 200 pessoas como você pode botar 1.000. Não muda. Se você fizer uma live e tiver 200, eu tiver 1.000, não vai mudar o teu custo, vai mudar o teu estoque. Tu vai vender tudo e vai faltar. Entendeu? Então, acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar, entendeu? A gente tem que começar devagar. Tem que começar a usar o que a gente tem, a controlar o que a gente tem. Aí entra para uma coisa da administração e da contabilidade. A gente precisa controlar estoque, tá? Que essa é a diferença, digamos, do e-commerce para uma loja física. Ah, eu quero uma blusa verde. Puta, vendi a blusa verde pro Joãozinho agora. No e-commerce ele entrou lá, comprou, pagou, ele está esperando. Então você tem que controlar isso. Então isso são coisas diferentes, mas são processos que as empresas precisam fazer. Eu acho que é isso, é perder a vergonha. Tem que fazer, não tem jeito. É na marra. E aí ou se prepara e vai no amor, né? Ou espera a água bater no pescoço e vai pela dor, bota a cara. Né? E a gente está num momento que as pessoas, eu acho que até já perderam a vergonha para fazer isso. Só que agora tem uma outra situação. Todo mundo está fazendo. Faz. Deixa o todo mundo. Faz. Tá, mas esse é o típico pensamento que é meio atravessado. Tá todo mundo fazendo, mas tu tem uma loja física que todo mundo tem. Não, dá na mesma, entendeu? Dá. Claro. Mas é assim. Mas eu te digo ainda, Vivi, é vergonha, tá? É vergonha das pessoas de botar o seu produto no Facebook. Porque, eu tô querendo que as pessoas me comprem. Cara, coloca no Facebook. Tu tem uma blusa, passou fechada a semana inteira a loja por bandeira preta. Bota todo mundo lá tirar foto do produto, aprende a recortar e faz lá, bota o preço. E qual é o risco? Né? Dá para colocar conteúdo em cima disso, né? A blusa usa com o quê? Qual é o tipo de tecido? Como é que faz a manutenção? Né? Quais são as possibilidades de combinação? Ela pode, né? Aí mete conteúdo nisso. Né? Se não vende pelo produto, vende pelo conteúdo. Claro, aí entra uma coisa assim, ó, que tem uma outra coisa que é abrangência, né? Que quando a gente fala numa loja física, você tá atuando para quem está passando na tua frente. Você bota uma vitrine. Agora aqui, né, no digital, você não sabe quem é que está passando pela frente, tá? Contar uma história divertida de tempo atrás. Teve um pedido grande nosso lá, e aí o cara disse, não, nós vamos mandar buscar aí em Santo Ângelo. Digo, cara, tu tá louco. Não, vou mandar buscar. Beleza. Tá, mas onde é que vem? Não, vocês entregam no aeroporto? Cara, tá, o pedido valia a pena, acho que era 7 mil reais, uma coisa assim. Tá, não, entrego. Mas tu vem? Não, nós vamos mandar um jato buscar. Digo, como assim? Não, é que o governo, no início da pandemia, era o governo do Ceará, Piauí, ele precisava comprar para fazer simulação de respirador para a pandemia. 7 horas da noite, desceu ali, pegou o produto e foi embora. Então, assim, você não sabe aonde vai, onde está teu cliente. E isso pode ser bom, porque depende do teu produto, tem um preço bom, tem uma qualidade boa, você sabe vender, você sabe combinar, essas coisas que você tem uma diversidade, que nem vocês, a parafuso. Qual é a cauda longa? Quantos mil parafusos tem? Quantas lojas tem uma infinidade de produtos que é difícil às vezes de achar? Mas dá trabalho fazer? Tá, eu tenho 3 mil itens. Eu tenho 3 mil itens com 5 fotos cada um, no mínimo. Tá? Dá mais? Deve dar mais que isso. Se eu contar o histórico que passou, já são 5, 7 mil itens. Né? Dá trabalho? Dá, mas esse é o caminho que a gente precisa entender as pessoas cada vez mais e evoluindo. E nessa gestão interna do e-commerce, né? Quando tu falou antes ali na formação do preço, no controle de estoque, a gente tem que lembrar que quando o consumidor ele clica lá no carrinho e ele confirma, né? Já saiu do nosso estoque,
né? Quando não é só quando gera a nota fiscal ali, em tese, tem que estar tudo integrado, né? E como é que tu vê essa questão do uso, por exemplo, quando a gente coloca na plataforma, Tá. né? Tu coloca, normalmente, se tu coloca na plataforma, tu coloca ali o estoque que tu quer que conste na plataforma como o teu disponível, ou tu ou tu indica que interligue com o ERP da empresa? O que a gente tem? Como o meu negócio ele é totalmente online, então o estoque físico que eu tenho é o mesmo estoque que eu tenho na internet, eles são iguais, tá? Então, o que vender na internet, ele vai dar baixa lá e vende. Hoje, se tu entrar no site da Usina Info, entrar lá, comprar um produto, ele dá baixa do site, tá? Tu tinha 100 itens, você comprou 100, ele zera o estoque. Ok. E você não pagar o boleto, daqui 5 dias a gente cancela, 5, 3 dias a gente cancela ele volta os 100 itens para o estoque. Eu perdi isso. Eu perdi de vender para outro, tá? Então, mas aí é uma questão de tu analisar a curva de venda ao longo do tempo. Porque dificilmente alguém vai entrar, se você tinha 100 e alguém entrou lá e comprou 100 e alguém querer comprar 100 semana que vem. Pode olhar que tem alguma coisa errada, ou é teu preço que está errado, teu concorrente acabou o estoque, alguém quer montar um foguete lá na Lua e está demandando isso. Isso aconteceu no início da pandemia com uns MPX para medir pressão mesmo, pressão de caninho lá, porque eles queriam fazer para respiradores. Aí a demanda começou a subir, aí tu não tem tempo de comprar, importar e fazer previsão. Mas aí ele retém o estoque, no meu caso, ele segura o estoque, ele baixa o estoque. Quando cancela, volta, se emitiu a nota, ele fica 0 a 0 e é nulo. O que acontece? A gente tem plugado em alguns produtos no Mercado Livre, aí o que a gente faz? Pensa assim, os mesmos 100, eu vendi 100 na loja, ele deu baixa. E aí eu botei os mesmos 100 no Mercado Livre. E ele vendeu os 100. Nos dois lugares, aí eu tenho 100 negativos. Então aí eu tenho um problema. O que a gente faz? A gente não sobe para os cenários de terceiros todo o estoque. Eu subo metade, 1/3, entendeu? Faço tipo assim, é uma reserva técnica. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas eu reduzo esse risco de ter esse erro. Então assim, quando você tem loja física e e-commerce, você tem que pensar, ou eu reservo um estoque para o e-commerce, tá? Ou eu jogo uma porcentagem para o e-commerce. Tá? Digo assim, cara, normalmente eu tenho estoque sobrando aqui, não vende tudo numa vez, então 25% eu vou jogar para o site para vender e os outros 75% vão ficar para a loja física vender. Então, assim, esse é um cuidado que tem que ter. Mas para isso você precisa controlar estoque. Você tem que saber quantos itens tem. Entendeu? E entrou uma pergunta aqui da Dani Pilau. Até ela fez uma colocação antes aqui. Estamos vendendo hoje para Portugal, Holanda, Bélgica, porque estamos no online. E aí ela perguntou o seguinte: você trabalha com estoque mínimo e estoque de segurança? Como o meu estoque é fechado, entendeu? Eu tenho fechado, que eu digo assim, se eu tenho 10 no site e alguém comprar 10, eu tenho 10 no estoque, eu não tenho estoque mínimo de segurança. Tá? Assim, comprou os 10, zerou, ponto. Tem um índice de erro, no meu caso é muito pequeno, entendeu? O que a gente tem? A gente tem um sistema de compras que ele é muito desenvolvimento interno lá, que ele me dá a média dos últimos 15 dias. Ele me dá 15 dias para trás, 30, 60 e... Não, 30, 45, 60 45. Dias. Tá? Que aí eu tenho a média, porque o que acontece? Tem produtos que dali a pouco vem um maluco lá e compra 20. Só que ele vendia só 2 por mês. Se eu usar aquele 20 como parâmetro de compra, eu vou botar estoque fora. Vou botar dinheiro e vou empatar dinheiro e estoque. Que eu não preciso. Então, na verdade, a análise é feita em cima disso. Ó, a média é tanto, mas teve um pico que foi fora da curva. Então, não se desconsidera, né?
Porque é um processo manual, né? Mas entra lá e vê, e aí decide a quantidade que vai comprar. Isso o comprador. Então, a gente não tem esse estoque mínimo por ter ele fechado. Mas se você vai trabalhar com loja física, é bom ter. Assim, no Mercado Livre eu tenho uma trava. Se o meu estoque for abaixo de 3 itens, eu acho, ele não disponibiliza estoque. Travou aí, Vivi? Oi, Deu tá uma ouvindo? travadinha, mas tô ouvindo. Voltou. Pode continuar. Tá. Não, então assim, no Mercado Livre a gente tem esse estoque e essa trava mínima. E essa é a dificuldade quando você começa a trabalhar com muitos, que eu digo o exemplo do mercado. Você tem caixa de leite, quantas caixas de leite tem? Mas tem 10 pessoas com carrinho de mão lá, com carrinho de produto andando para lá e para cá com caixa de leite. Seu estoque está todo boiando, né? Não tem. Tá? Algo mais aí, Vivi? Deixa eu ver. Não, quanto tempo deu aí? Nem Não. sei. Aí já tá quase fechando uma hora. Tem uns minutinhos ainda. Mauro, mais alguma consideração, alguma dica que tu queira deixar para nós aqui? Olha, pessoal, assim, ó, acho que o mais importante a gente falou, aquela história de digitalização, tá? A gente precisa aí, quem está iniciando faculdade, ou que está em administração, que tá estudando, comecem a enxergar aplicativos, ideias de aplicativos que possam desenvolver, ou ideia de produto, tá? Por a gente ser uma região agrícola, tá? A agrotech, eu digo assim, que é uma coisa que vai puxar, e não se atenham só à formação de vocês, entendeu? E tentem enxergar um pouco mais. Ah, mas meu pai é do varejo, ele vende tijolo e eu quero fazer coisa de tijolo. Beleza, mas qual é a necessidade do teu pai lá, da tua família, do teu parente, do teu amigo lá na empresa dele? A necessidade dele é para controlar para controlar quanto tijolo quebra dá no pallet. Tá, mas peraí, será que todas as outras empresas da cidade não têm o mesmo problema? Será que não dá para a gente fazer um aplicativozinho lá, um Excelzinho lá? Hoje tu pega um Google Docs lá que tu consegue compartilhar um com o outro. Será que você não consegue fazer alguma coisa e dar-lhe os dias isso virar um produto? Tá? Então, assim, tentem enxergar isso, assim, não se prendam a só comprar um produto e vender um produto, tá? Tentem enxergar que a gente tem um mundo digital que depende do mundo físico. Não adianta você enxergar só o digital como fim. Não. Sempre vai existir o produto. O digital não existe sem o celular. O celular precisa é um produto. Não existe sem um chip que está dentro, é um produto. Alguém produziu, alguém desenvolveu, mas o cimento, carro, pneu, tudo vai continuar existindo. Tá? Isso vai continuar existindo. As pessoas às vezes enxergam o digital como o fim, não. Agora tudo vai ser digital. Não. Cenoura, alface, batata, nós vamos continuar comendo. Sabe que até numa palestra que eu desenvolvi, assim, que eu estou falando agora, palestrando agora, no tempo para cá, eu falo nos 3 P's do varejo. Pessoas, processos e problemas. Né? Porque pessoas sempre vai ter, processos sempre vai ter. E o problema é o que a gente precisa resolver. Às vezes é serviço, né? Às vezes é produto, às vezes é a experiência do digital no físico, né? O físico vai, como tu disse, o produto vai ter que chegar lá no consumidor final, né? O processo que ele passou, a jornada de compra dele pode ser física, pode ser digital, pode ser digital, né? Pode misturar os dois, mas enfim, tem pessoas, tem processos, né? E tem problemas ali no meio do caminho para a gente atender. Então, é bem colocado, né? Até assim, gostei muito dessa tua colocação para a gente enxergar o problema, porque ali tem a oportunidade, né? Fazer o que todo mundo faz. Ali está a lâmpada, a lâmpada mágica está ali. Exato, porque todas as pessoas têm, ou melhor, todas as empresas daquele segmento que tu deu exemplo, tijolo, vão ter o mesmo problema. E vão reclamar desse problema. Mas poucos vão olhar como solucionar o problema. Né? Você pensa hoje,
fazer uma parede. Para mim isso é uma coisa que não tem. Fazer uma parede é igual a 1920. É do mesmo jeito, ela não mudou a forma de fazer. Você precisa de uma pessoa para misturar o cimento, outro para botar ali para sentar o tijolo. Cara, daqui uns dias vai ter uma máquina. Tá, e por que nós não criamos uma máquina? Daqui a pouco vem a parede pronta. Vem a parede. Não, pode vir a parede pronta, mas vai ter o tijolo. Eu vou ter. Então, a gente pode criar máquina, não sei, mas assim, ó, são coisas. Ah, Mauro, mas é uma máquina só para sentar o tijolo. Já existe umas que é uns caminhãozão, tá? Mas, e uma outra coisa para finalizar isso, assim, ó. Comecem a enxergar coisas, produtos para pequenos, tá? Para negócios pequenos. Se você sonhar com que você vai virar uma B2W, não rola. Não é desestimular, tá? Você quer montar um Facebook? Ok, sonha. Mas para e enxerga o cenário do pequeno. O que o pequeno precisa? Porque é muito mais fácil da gente resolver um problema para esse pequeno e aprender com esse problema e construir em cima dele. Porque assim, imagina o engenheiro recém-formado construir um prédio de 50 andares. Vai dar merda. Tá? Aí ele vai construir um prédio de 2 andares. Aprendi, depois ele vai indo. A mesma coisa das palavras. Então, assim, e a gente tem, e eu gosto muito de acompanhar, até por ser agrônomo, as máquinas da Europa e tal. Como é que são as máquinas? Ah, tem máquina para limpar esterco lá na estrebaria. Mas é uma máquina pequena. Ela não é um pulverizador da Stara. A Stara não vai querer fazer esse produto. Por quê? Porque ela não é o foco dela. Ela é grande. Mas aí o cara precisa de uma máquina para colher tomate. Para pequeno. Depende, não existe. Entendeu? São esses problemas, pequenos problemas, que a gente precisa começar a enxergar quando a gente fala em criar um produto, desenvolver. E o outro, para mim, é enxergar esses serviços e soluções que a gente pode digitalizar, digamos assim, ou melhorar com esse caminho. E esse problema do pequeno, ele é aqui, ele é local, né? Ele começa aonde a gente convive, né? No meio social que a gente está inserido. Se a gente começa a olhar os problemas e tentar solucionar ou achar formas de ajudar pequeno e local, a gente consegue escalar isso. Né? E aí vem um outro movimento que é o das startups. E a gente vê quantos gigantes comprando startups. Por quê? Agilidade. Né? O grande, às vezes, ele está tão engessado em processos, tem que ter 15 assinaturas para acontecer alguma coisa, que até acontecer, startup já fez, já pivotou, já fez de novo e deu. Então, eu vejo esse movimento bastante intenso das empresas, das grandes corporações comprarem operações, ou melhor, soluções desenvolvidas por startups para poder exatamente fazer o que tu acabou de falar, solucionar um problema pequeno, de uma comunidade pequena, mas que é escalável e resolve um problema maior deles, vai economizar lá na ponta, né? Sim, tempo, e aí a compra acontece, dos caras compram, por isso que eu digo assim, o sonho, depende, ele acontece, a compra vai acontecer, mas não porque tu sonhou o grande, porque a tua solução que tu criou pode se tornar grande, entendeu? Mas essas coisas, eu acho assim, que enxergar o que tu não quer fazer, depende, é uma outra coisa. Eu não vou atender um cara que uma tumeleiro, tá? Que tenha 50, 100 lojas, ou uma Leroy Merlin. Não adianta, não é o meu mercado, eu não vou conseguir entrar nesses caras. Mas enxergar, a Vivi, qual é o problema dela? O problema dela é que ela tem produto que vence e o sistema não registra. O outro tem um problema lá que os clientes ligam e a central telefônica não transfere, não existe uma solução. Entendeu? Só que isso não está claro. Ninguém vai chegar e te dizer assim, tá aqui, essa ideia eu quero, faça para mim. Não, isso não vai acontecer. Esse sonho, esquece.
Algo mais, dona Viviane? Seria bom, Listas? né? Seria bom se viesse bem assim, né? Deixa Não eu ver quem vem. mais aqui. Vamos ver aqui. A Dani, Pilar Christensen, obrigado, Mauro Vive, excelente live. O Douglas aqui da Miner, parabéns Vivi, por entrevistar o mestre Mauro. A gente nem vai falar do Excel e as bandeiras, né? Isso é assunto para outra Não, live. essa fase já. Não, mas as pessoas aprendendo Excel e Data Studio, tá? Ah, não sabe o que que é? Vai no Google lá e procura Data Studio Aprende, Power aprende. BI. A Dani Barbieri, excelente pessoal, parabéns, Mauro Vive. Né? O Bonini, ver a oportunidade, excelente ideia, é sugestão. E é isso aí, Mauro. Perguntas não tem mais nenhuma aqui, não. Então, Isso beleza. aí. E agradeço, né, mais uma vez a tua disponibilidade, o teu tempo. Eu sei que é bastante corrido, né? Uma sexta-feira à noite, te tirei aí da família, né? E então, agora, curte as meninas aí, né? Que a gente vai salvar essa live, ela vai ficar aqui no meu Instagram. A gente sobe ela pro YouTube da Uri, né? Fica lá Tá. também. E lembrar de convidar o pessoal para sexta que vem participar, que a gente vai ouvir a Raquel Gubert e conhecer a história dela, né? Que também, assim como você, que tem a formação em agronomia e foi para a área totalmente diferente, ela também, ela tem a formação em direito e foi para uma área totalmente diferente. Né? E são essas histórias que inspiram, né? Porque às vezes a gente é condicionado pela sociedade a seguir um determinado caminho e aí nos amarram, né, nessa condição. E eu acho bastante importante, os meus alunos já ouviram isso várias vezes, eles sabem do meu pensamento, que a gente tem que experimentar, né, tem que vivenciar e não seguir essa amarra que definiram, né, que tem que ser assim, como tu falou lá no início, filho de peixe, peixinho é. Esquece, né? Vivi, assim, ó, acho que uma coisa que é importante, o pessoal que está fazendo administração, vocês vão ter um caminho mais curto que eu, tá? Porque assim, eu tive administração na faculdade, mas foi um semestre ou coisa assim. Então, assim, eu tive que ter muito HB sentado numa cadeira lá estudando para aprender as coisas, para ler as coisas, que vocês já vão ter o caminho dado, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Já é um caminho mais curto? Sim, é um caminho mais curto quando você trata de administração por ser um guarda-chuva da, da, das empresas, dos negócios, né? Então isso encurta muito o caminho. Mas não quer dizer que isso vai te obrigar, vai te levar a ser um administrador só. Não é isso, né? Mas é legal, é legal. Ter empresa é legal, dá umas dor de cabeça, mas não dá para desistir, não. Não dá, é bom. É adrenalina todos os dias, né? É bom. É isso Joia, aí. Mauro. Muito obrigada. Beleza. Boa sexta, bom final de semana, né? E a gente se vê, né, por aí nessa luta diária do empreendedorismo. Abração, Obrigado, gente. obrigada. Boa noite. Tchau, Obrigado a tchau. todos.